Sou Kim Kataguiri, deputado federal do Partido Missão, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, e eu estou na zona de fogo contra 20 trabalhistas. A minha primeira afirmação é: o orçamento público vai colapsar. O orçamento público vai colapsar porque as despesas obrigatórias vão ultrapassar as despesas discricionárias. Basicamente, o presidente da República, o próximo presidente que assumir, não vai ter verba para financiar, inclusive, os principais programas sociais que são financiados com verbas discricionárias. Então, se a gente não fizer uma reforma no orçamento, pela primeira vez a gente vai viver no Brasil o que os Estados Unidos de vez em quando vivem, que é um shutdown. E aí, tudo bem? Beleza? Sou Matheus Crepe, faço parte da Juventude Trabalhista, sou estudante de Economia. E vamos lá, a sua afirmação, né, tem um erro nela, porque ela parte do pressuposto e ela só existe porque a gente tem um arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos. Então, se não limitasse esses gastos, né, que a gente tem, né, no Brasil, como se a premissa fosse excesso de gastos, que não tem, a gente não estaria fazendo essa discussão. E segundo ponto, o termo colapsar é muito relativo. Por quê? A gente nunca colapsaria porque a gente emite em própria moeda. Então, né, se você for pegar o professor Luiz Oreiro, né, no livro Macroeconomia do Desenvolvimento, ele vai falar que a gente tem um spread de 250 a 350 ali, né, de risco país. Ou seja, mesmo que, né, os gastos obrigatórios eles sejam maior do que os discricionários, a gente ainda consegue emitir títulos. Só que a gente tem que mudar o modelo macroeconômico que o MBL vem defendendo. E a gente tem que diminuir os juros. Então, ele só existe por causa disso e não vai colapsar também porque o governo ele adotou uma medida que é parecida do MBL, que é corte de gastos. E a minha vez de falar quando? Não, só para finalizar eu passo a bola para você. Então aí o governo já anunciou que vai fazer um corte de 70 bilhões, então ele vai usar para isso. Então, não vai colapsar. Vamos lá. O colapso do orçamento tem absolutamente nada a ver com o arcabouço fiscal, porque são obrigações constitucionais. O arcabouço fiscal é lei complementar. Então, assim, todos os seus argumentos já partem de uma premissa errada do arcabouço fiscal. A preocupação não é furar o arcabouço, porque o arcabouço, mesmo que a gente gaste todo o teto dele, ainda assim o orçamento continua colapsando. Se a gente revogar o arcabouço, as obrigações constitucionais continuam existindo, os gastos obrigatórios continuam existindo. Então, todo o desenvolvimento que você fez partiu de uma premissa errada, porque quando eu falo que o orçamento público vai colapsar, e eu falei isso na minha primeira afirmação, eu estou falando que as despesas obrigatórias vão ultrapassar as discricionárias. Não existe nada de despesa obrigatória ou de despesa discricionária dentro do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é sobre as despesas discricionárias e elas não existirão caso as obrigações constitucionais ultrapassem, como é a projeção da consultoria de orçamento da Câmara para 2027. Então, não tem nada a ver com o arcabouço. Claro que tem a ver, porque o governo ele sempre vai fazer cortes para o gasto obrigatório, ele vai crescer, a gente concorda com isso. Só que se a gente tem a premissa do arcabouço de controle de gastos junto de um tripé macroeconômico, é lógico que ele vai fazer sentido. Os gastos obrigatórios, o gasto obrigatório ele sempre vai subir, a gente sempre vai cortar do discricionário. A gente entende que vai sucumbir, só que se a gente tem um modelo de teto de gastos que vai limitar, né, um novo teto de gastos, a gente não vai conseguir suprir. Por quê? Igual o teto de gastos. O teto de gastos a gente teve redução de investimentos. E se a gente não muda, se a gente persegue o superávit primário, a gente não vai conseguir avançar. Por quê? Vou dar um dado muito interessante. Porque o Brasil ele não tem excesso de gastos. Como falou, a premissa do novo arcabouço fiscal é que a gente tem excesso de gastos. Só que 90% do que a gente tem, do que a gente paga de dívida, foi por conta de rolagem. Foi por conta que o juros estava alto e a gente pagou. Não foi excesso de gastos. Então, a gente não consegue tirar do lugar e colocar do outro. Então, faz sentido sim o arcabouço. A dívida, vamos lá, mais uma vez, o arcabouço não tem nada a ver. Claro e você faz uma falsa comparação. Porque o teto... Tá no modelo macroeconômico que você defende, claro que tem a ver. O modelo... Calma, filho! Mas o seu modelo, ele defende você falou isso. Já. É superávit. Calma, você tá dizendo claro que eu defendo. Eu vou falar o que eu defendo. Você tá falando o que eu defendo. Calma lá, irmão. Você quer saber o que eu defendo mais do que eu? Calma. Vamos lá. Você fez uma comparação falsa. Porque o teto de gastos é constitucional. O arcabouço fiscal é lei complementar. O arcabouço fiscal vai ser atropelado pelas obrigações constitucionais. Esse é um argumento central. Despesa obrigatória não tem nada a ver. Despesa obrigatória não tem nada a ver com a limitação de gastos do arcabouço, porque ela não vai mais fazer sentido, porque não vai mais existir despesa discricionária para você fazer controle. E outra coisa, você falou que a premissa do arcabouço é limitação de gastos. Não é. A premissa do arcabouço, por isso que a gente discorda dele, é de que falta arrecadação para pagar os gastos. Pode falar agora? Tanto que calma, você falou mais do que eu. Relaxa aí o popoto, que agora é a vez do coleguinha. O que eu falei é o seguinte, não vai mais existir arcabouço fiscal, não vai mais importar arcabouço fiscal, a obrigação não decorre do arcabouço fiscal, porque ela decorre dos gastos obrigatórios da Constituição. Perfeito. Então eu te pergunto,
Você é presidente da República em 2027, 1º de janeiro de 2027. Qual mudança na Constituição você faz para que as despesas obrigatórias não ultrapassem as discricionárias? Então, a primeira mudança que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que ver, né, os nossos gastos obrigatórios, que eles são muito altos. Só que eu não vejo problema em fazer uma reforma em si. Por quê? Os gastos, eles aumentam, eles são indexados justamente para a gente aumentar investimento. Educação está subfinanciada, saúde está subfinanciada, segurança pública está subfinanciada. Se a gente fazer uma desindexação, aí que o país vai colapsar.